tarde, gente. Meu nome é Liliana, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada há bastante tempo, não me perguntem o quanto que eu não vou falar. Eu me formei na Faculdade de Medicina do ABC. Alguém conhece essa faculdade? É? Tá bom. É. Tenho algumas pós, mas o que interessa para nós aqui são as minhas pós em saúde mental, psicanálise e ABA. Eu tenho ABA introdutório, que é o básico, o avançado e o naturalístico, que é o que a gente usa na sala de TO, tá bom? Vocês conhecem essa teoria? Não? Nós entendemos que a criança aprende por repetição. A criança atípica aprende por repetição. Então, nós fazemos um treino de repetição diário com eles, tá bom? Depois, se quiser mais informações, na sexta-feira, teremos aba, tá? Bom, vamos lá. Nós vamos falar sobre o desfraude. Não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa entender fisiologicamente como funciona o desfraude. Se nós não entendermos a parte fisiológica, a gente corre o risco de fazer um mau desfraude, e aí nós teremos crianças que fazem xixi logo depois que tirou a fralda, está andando na rua, foi passear num shopping, faz xixi na roupa. Ou crianças que, quando estão sozinhas, ou sabe aquele minutinho que a mãe fecha o olho e pisca? A criança faz um cocôzinho na fralda, põe a mão e espalha pela casa toda, tá? Banheiro, colchão, chão da cozinha, sala. Isso quando a mesa de jantar não está posta e a criança vai lá e faz uma decoração nova, tá? Como a gente vai falar de desfraude, eu não vou ficar falando urina, fezes, é xixi e cocô, tá bom? Todos aqui têm crianças atípicas que ainda estão usando fralda. Deixa eu ver quem é a maioria. Fralda. Só? Já está desfraldado. Desfraldado? Benjamin está desfraldado. Levanta a mão, mulher. Levanta a mão, mulher. 1, 2, 3, 4, 5. Está empatado. 5 e 5. Tá bom. Vamos lá. O objetivo dessa palestra é orientar vocês, tá? Tudo que está acontecendo aqui essa semana é para vocês, tá bom? Então, assim que eu terminar, vocês tirem todas as dúvidas possíveis, ok? O nosso objetivo hoje com a palestra de desfraude é que vocês entendam aonde pode estar um errinho, uma forma diferente de fazer esse desfraude, se antecipou ou não, e quais são os sinais que a criança dá para a gente poder identificar. Tudo bem? Sinais de prontidão, tá? A criança precisa apresentar um controle fisiológico do xixi. Se a criança faz xixi na fralda e não percebe, faz cocô, senta em cima do cocô, continua brincando e não percebe que está com a fralda suja, ela ainda não está pronta. Tudo bem? Reconhecer sensações. Sabe aquela criança que você faz cosquinha no pé dela e ela nem percebe? Já viram isso? Você vai trocar fralda e eles estão completamente aleatórios, olhando para qualquer outro lugar? Eles ainda não estão prontos. Capacidade de seguir instruções. Nós trabalhamos com o ABA, e o ABA é isso, segmento de instrução. Todas vocês já viram no caderninho, não viram? A criança apresenta segmento de instrução, ou não apresenta segmento de instrução. Já viram isso, né? Segmento de instrução nada mais é do que eu chegar e falar para a criança: Joãozinho, pega esse copo aqui em cima da mesa e coloca na outra mesa. Ele vai fazer na primeira.
Pode ser que ele olhe e não entenda e a gente precise repetir, mas ele vai fazer esse ato. Quando ele pegar o copo e levar para outra mesa, ele entendeu o processo de seguir uma instrução. Se ele não tiver isso, ainda não é o momento da gente pensar em desfraude, tudo bem? Interesse. Nós todos aqui temos filhos. Vocês vão ao banheiro e conseguem fazer xixi com a porta fechada? Porque eu, até os 10 anos dos meus, era uma festa. Xixi com a porta aberta, mãe, cadê você? Estou aqui o tempo todo. A criança, ela precisa demonstrar interesse pelo que a gente está fazendo naquele espaço. Porque é um espaço que eles não convivem conosco. Eles convivem na sala e eles entendem que o sofá é para sentar. Eles convivem na cozinha e quando a gente chama, eles sabem que eles vão comer. Quando a gente vai para o quarto, quintal, eles entendem o que é, porque eles já viram, tá? Mas e quando a gente entra no banheiro? A gente fecha a porta. Eles veem a gente fazendo xixi? Cocô? Não, né? Cocô, principalmente, a gente quer um pouquinho de exclusividade, amém, Jesus, não é? Então, não dá, né? Aí eles começam a ver o que é que a gente está fazendo naquele objeto esquisito que tem ali. Porque a privada para uma criança de 2, 3 anos é algo assustador, gente. Vocês já olharam para a privada do chão, vista do chão? Já? Façam esse exercício em casa. Chega no banheiro, os maridos vão olhar e falar, vixe, a mulher endoidou de vez agora, já deu PT. Abaixa, olha a privada por baixo. Dá descarga. Ouve o barulho daquela água, como se fosse a primeira vez. É assustador ouvir o barulho da descarga. Para uma criança típica, ela está acostumada, ela ouve aquilo o tempo todo, né? Alguém entrou no banheiro da descarga, para ela está tudo bem. E uma criança atípica, que mal consegue ouvir um parabéns para você. Aquilo é assustador, tá bom? Então, a criança precisa demonstrar que tem interesse em saber o que é aquilo que está lá, tá? Eu não vou dar uma aula aqui de neurologia, mas vocês precisam entender o que é quando a criança está pronta, neurologicamente falando, ok? Nós temos nosso cérebro, e ele é dividido em 2 partes de funcionamento. Uma parte a gente chama de simpático e a outra parte não é antipático, é parasimpático, tá bom? O simpático e o parasimpático, eles trabalham juntos em todos os nossos órgãos e eles são divididos aqui, ó. Então, dá para ver aqui o intestino? Tá todo mundo vendo aqui o laser? E aqui embaixo, dá para ver a bexiga? Sim. Tá. Tá vendo que ela está mais na altura do sacral aqui, ó? Que é essa parte aqui da coluna? Então, pensa, a maturação começa daqui e vai maturando todo o sistema neurológico até chegar aqui, demora? Demora de 1 ano e meio, 2 para mais. E os atípicos, então, a gente nem tem como dizer o tempo, tá bom? E aí o que acontece? A nossa bexiga fica cheia, os rins filtraram toda aquela água sujinha, o sangue, os uréteres mandaram o xixizinho para a bexiga está cheia, essa musculatura é cheia de neurônio, vai mandar uma mensagem lá para o córtex vai falar, ih, vontade de fazer xixi. Essa vontade de fazer xixi entra aqui no sistema límbico, ele vai lá e fala para o sistema simpático ou parasimpático. Aperta a musculatura ou solta? Se aperta, a gente segura que dá tempo de chegar em casa quando a gente tem uma dor de barriga, não é? E solta quando você senta no banheiro ou quando a criança senta para fazer o xixi. E por que a criança senta para fazer o xixi e não faz? E levanta e faz de pé? Porque ela não está pronta ainda, tá bom? Então, o que a gente precisa entender, esse sistema neurológico precisa estar maduro para que a criança consiga fazer xixi sem frustrações, tá?
E aqui, ó, a gente coloca o que é o desfraude. Como a gente pensa, vou colocar meu filho no piniquinho, vai ficar meia hora lá, depois eu tiro, coloco de novo depois de 1 hora, depois eu tiro, depois eu coloco de novo, vai funcionar? Pode até ser, porque pessoas da minha idade ou mais velhos ficavam sentadas no pinico, né? Não tem pão para fazer o xixi lá. Chega uma hora que você faz, porque deu vontade, né? Mas porque ficou muito tempo, não porque você sabe o que você está fazendo ali, né? E aí o que acontece? A criança se frustra porque ela vê no nosso semblante. Ih, levantou, o pinico está sequinho, não fez xixi, tá? Então a gente precisa esperar o momento certo. Para isso, nós precisamos ter essas etapas aqui de preparação. Nós temos uma rotina consistente com essa criança? A criança típica pode viver na bagunça, gente. Eles podem viver um dia no Amazonas, outro dia no Sul, pode viajar para o Japão, eles não vão ter diferença na alimentação, no sono, nada. Mas nós estamos falando de crianças atípicas que precisam de previsibilidade, e para isso eles precisam saber exatamente a hora que eles vão comer, tomar água, fazer xixi, fazer cocô. E a gente precisa entender que a criança tem que ter esse momento para a gente começar a controlar o horário e fazer uma planilha num caderno, pega um caderno e coloca. Maria fez xixi 8 horas da noite, e no outro dia? Fez às 5 horas da tarde. O que teve de diferente? Qual foi a alimentação? Como foi a rotina? Será que ela comeu um lanche mais pesado? Fez cocô antes do horário? Até que essa criança tenha uma planilhinha e faça cocôzinho e o xixizinho sempre nos mesmos horários. Isso dá um trabalhão. Mas é uma vez só que a gente vai desfraldar eles, não é? Isso se não vier outro e outro e outro, né? Tem lugar ainda aqui? Tem. Ler muito sobre desfraude e conversar com eles, mostrar imagem do piniquinho, da privada, da gente sentado lá fazendo xixi, né? Ligar a torneira para eles ouvirem o barulho, porque eles não vão ver o nosso xixi, mas eles vão ouvir o barulho, aquilo vai associando, tá bom? E a aproximação do local. A escolha do vaso sanitário eu vou mostrar para vocês já. Os sinais positivos. Quem aqui já chegou e falou para mim, eu preciso fazer o desfraude da minha criança? Já. Thales. Quem mais? Já falou comigo? Quem é o seu filho? O Vitinho? O Vitinho. Murilo. O Vitinho, não, nenhum dos três. Não tem ainda um processo que eu veja, tá? Mas eu já cheguei a falar para vocês, acorda com a fralda seca? E aí, já acorda com a fralda seca? De vez em quando, né? Sempre? Você já está mais adiantada? Sempre? E já está pondo o tapetinho? Vou falar já disso, ó. Aí a criança não consegue controlar enquanto não tiver pelo menos uma semana de fralda sequinha de manhã, tá? Ó, tô falando aqui, ó, fralda noturna. Xixi. Não consegue manter a fralda sequinha, ele ainda apresenta imaturidade neurológica e ainda não consegue controlar o cocô. Nós vamos iniciar um desfraude? Não. Pode estar com 5 anos, gente, tá? A idade cronológica para uma criança atípica não existe. Vamos esquecer isso. Nós vamos acompanhar o desenvolvimento como se fosse uma criança típica, que é o desenvolvimento normal, mas nós vamos esperar muito mais tempo para essa resposta, tudo bem? Seca por 20 dias. A criança começa a se incomodar com a fralda molhada, mas ela ainda senta, faz um cocôzinho, não percebe. Tá pronta? Primeiros sinais de maturidade, porque ela já tem quase um mês aqui sem fazer xixi à noite, tá? Anda, ainda não controla, tá? Seca por mais de um mês. A criança tenta arrancar a fralda e ir ao banheiro. Não é que ela só tenta arrancar a fralda e brincar. Não, ela já está com aquela intenção. Tenta tirar a fralda para ir ao banheiro. Ela já entendeu e associou que existe aí
alguma coisa com relação com aquele objeto esquisito que é a privada, tá? A maturidade neurológica já está se tornando, já está aparecendo a maturidade e já está se tornando um hábito dela não fazer mais xixi na fralda, tá bom? Por quê? Porque a criança atípica não aprende o xixi e cocô, o desfraude, não é repetição como o ABA que eu falei para vocês. Ele é maturidade neurológica. Então, ele pode se tornar um hábito, mas enquanto ele não estiver maduro, não tem repetição que faça essa criança desfraudar, tá bom? E eu vou explicar para vocês o que acontece se a gente forçar na base da repetição, tá? O desfraude completo noturno. A criança já sabe pedir ou sinalizar. Por quê? Porque não são todos que são verbais. Mas ele sabe ir até o banheiro, ele puxa sua mão, ele aponta, ele pede ajuda, que é o que a gente ensina aqui, ok? Maturidade neurológica e um hábito de não fazer xixi na roupa já está instalado. Ele está pronto para fazer o desfraude aqui? Está prontinho, tá bom? Agora nós vamos falar quais são os sinais de que a criança nos dá de que ela não está preparada para a gente ficar alerta, porque um desfraude mal feito é ruim. A criança fica sentada no piniquinho um tempão e depois levanta e faz xixi no chão. Olha só, não está preparado, tá? Chora e não deixa tirar a fralda. Vocês já viram criança que não deixa trocar a fralda? Chora, a criança chora, ela faz birra, ela não quer. Aqui, ó, a criança tira a fralda sozinha e faz cocô no chão. Ó que desenho bonitinho. Ele faz o cocô e ainda fica olhando. E tem criança que pega o cocô e leva para a mãe assim, ó. Ó o que eu fiz aqui, ó. E aí, tá pronta? Não, né? A criança anda ao redor dela mesma, com passos largos, então ela senta com a fralda cheia de cocô e nem se incomoda, não está pronta, ok? A criança sai do centro das atenções como se fosse aqui uma reunião familiar. Ela vai lá para o cantinho da sala ou para a cozinha, se esconde debaixo da mesa e faz cocô quietinha. Sabe por quê, gente? Alguém arrisca falar por que a criança faz cocô escondidinho? Faz. Pitinho faz? Escondido, né? Aqui na sala de TO também a gente olha a criança se enfiou no tubo, a gente fala, chama a mãe. Quando a criança nasce, nos primeiros dias, a gente não tem um olhar para aquela criança, a gente não olha ele sabe que ele existe, não sabe? Ele sabe que ele existe, a gente está olhando para a criança e a gente vai trocar a fralda. O que a gente faz na hora que a fralda está cheia de cocô? Todo mundo faz, gente. Todo mundo. Que cocô fedido! Não faz assim? Fez cocô! Ou então a gente pega a fralda. Que fedor! Vamos tirar isso agora! E aí, isso já fica internalizado no nosso cérebro. Que ou fazer cocô é feio, chato, não é legal. Tá bom? E aí eles vão, porque eles já estão entendendo. Então, isso já é um bom sinal. Está fazendo cocô escondidinho? Já é um bom sinal, tá bom? A criança diz não todas as vezes que a gente coloca ela no banheiro para fazer cocô, faz birra, grita. Alguém aqui já viu? Antigamente, pegavam-se as crianças que não queriam usar o piniquinho e sentavam à força no pinico. Vocês já viram isso? Socava assim, ó, a criança no pinico. Fica aí. Olha que violência, né? Não pode, né? E aí, se a gente entender que todo esse processo nos mostra que a criança ainda não tem compreensão do hábito e não tem maturidade neurológica, nós estamos entendendo que o processo ainda não pode ser iniciado, independente da idade, tudo bem?
Pode estar com 2, 3, 5, 8. Eu já atendi paciente de 28 anos com fralda, porque não tinha o controle do esfíncter, tamanha era a hipotonia dele. Tá? Então pode acontecer de se tornar adulto. É raro acontecer, mas pode acontecer. E não desfraldar, tá? Então vamos lá. Plano. Nós também temos um plano. A criança pensa que vai enganar a gente, mas não vai. A gente está de olho neles, não tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos reduzir a quantidade de oferta de líquido para essa criança após as 18 horas. Como? Mamadeira noturna, tira. Vai dar aquela mamadeira de meio litro, parece uma garrafa de Coca-Cola, de suco, às 10 horas da noite. O que essa criança vai fazer? Pode ter certeza, 3 horas da manhã ela vai fazer xixi. E se tiver frio, vai fazer 2 xixi. Você vai acordar, vai ter xixi escorrendo no colchão, assim, ó. Tá bom? Então a gente reduz, não é para tirar o líquido e deixar a criança ficar com sede, mas a gente retira e dá. Quer tomar um suquinho? Tá aqui, ó. Quer tomar um refrigerantezinho? Os pais que dão? Tá aqui, ó. Água, isso aqui, ó. Mamadeira noturna, nem pensar. O leite não vai fazer com que as crianças fiquem desnutridas. Tudo bem? Pode tirar o leite da noite e dar em outro momento. Dói na gente, mães. Por quê? Porque é aquele momento acolhedor de pegar a mamadeira, pôr o bebezinho para dormir. Mas passou dos 3 anos, tem bebezinho? Não, são mocinhos, né? Protetor. Aí o que eu oriento? Eu acho que eu já falei com vocês 3 aí. Protetor. Tem os protetor de colchão, que são bem caros. A gente paga tipo R$100 para comprar um pacote de meia dúzia. E aí eu oriento vocês. É o mesmo material que aquele tapetinho PET. Pega 2 tapetinhos daquele, coloca debaixo do lençol, põe o lençol, não fala para a criança que ele está com uma forração e põe para dormir de cueca ou de calcinha. Porque aí ele vai dormir sem. Leva para o banheiro, faz xixi antes de deitar e só vai fazer xixi de manhã. E aí assim que começar a ficar seca a fralda, a gente vai pegar e correr para o banheiro para fazer o xixi. Xixi noturno, parou de molhar a fralda, vai direto para o banheiro, ok? Estratégia, abre a torneira, deixa o som da água fazer efeito, tá? A criança fica lá no silêncio, passou a noite inteira sem fazer xixi. Vocês acham que ela vai aguentar muito sem fazer xixi? Privada gelada no bumbum, não aguenta, tá? Vai fazer xixi no banheiro, tá bom? E durante os passeios, a gente precisa sempre lembrar muito de informar para as crianças atípicas aonde é o banheiro. Então, eu vou até o shopping. É um shopping que a gente nunca foi. Nós, típicos, olhamos tudo em volta, nos localizamos. Eu quero ir ali, quero conhecer ali, quero ver aquilo lá. Deu vontade de ir no banheiro. Você olha e procura. A criança tem isso? A atípica não. A típica até tem, dependendo da idade. A atípica não, ela está andando junto com você, vendo um monte de bagunça, barulho, perna andando para lá e para cá. Né? Tá na altura dela assim, ó, só um monte de perna andando para lá e para cá, é aquele barulhão de gente falando, né? E aí você pensa, ela sabe onde tem banheiro? Ela nem sabe se ele tem banheiro. Então o que a gente vai fazer? Mostrar o banheiro para eles assim que a gente chega nos lugares. Chegou na casa da visita? Mostra, né? Você é visita, chegou lá, mostra que tem banheiro. Senão eles vão achar que tem banheiro só na casa deles, tá? Linha do tempo. E aí, aqui é só para ver novamente o que eu acabei de falar, para vocês não esquecerem. Controle do esfíncter acontece a partir do 18º mês. Então, criança com 1 ano desfralda? Nunca, tá? 1 ano e meio desfralda? Nunca, tá bom? 1 ano e meio que começa a iniciar o processo de maturação neurológica, para depois fortalecer a nossa musculatura esfinteriana. Vocês sabem o que é essa musculatura? Que o simpático aperta e o parasimpático solta? Eu vou falar para vocês, até porque a gente usa a fralda no início da vida e no fim, né?
Por quê? Porque no início da vida a gente ainda não desenvolveu e no fim da vida a gente perde, tá? O controle muscular. Então vamos entender que a gente, para fazer xixi, a gente aperta a bexiga logo abaixo, a musculatura, e segura. Vamos fazer esse exercício? Ninguém vai ver, tá bom? Ó, aperta, segura o xixi, tá? Agora, se a gente vai fazer cocô, tá na rua, consegue segurar? Graças a Deus, porque se não conseguir, o negócio fica feio, não é? Então, vamos forçar para segurar como se estivesse dando vontade de fazer cocô. Aperta, segura. Ó, o bumbum fica até durinho, gente, uma beleza, tá? Quando a gente fica mais velho, a gente também faz esse exercício, que é a fisioterapia pélvica. Tá bom? Mulheres que têm incontinência, pode fazer todo dia, ó. Aperta, não perde mais o xixi, tá bom? Maturou o sistema neurológico, a habilidade de reconhecer sinais corporais, estou com frio, estou com fome, estou com sede, estou com sono, tá? A habilidade de reconhecer e ter um interesse aqui, ó, de ir até o banheiro. Também é difícil de reconhecer isso, tá? Porque às vezes a gente acha que vai dar tempo de segurar, mas não dá. Coordenação motora grossa e controle motor. Aqui a gente trabalha na TO, tá bom? O que a gente faz para auxiliar as crianças a melhorar a coordenação motora grossa? Sobe dessa escada, sobe e desce a rampa, sobe lá em cima no espaldar e desce, sobe em cima da piscina da bolinha e pula. A gente tem um quadrado desse tamanho, a gente sobe a criança lá e deixa ela pular na almofada, tá? Algumas crianças ainda são resistentes a aceitar as brincadeiras e a gente aguarda o tempo correto. Quando a criança trabalha essa musculatura pélvica e fortalece, o que acontece? Desfralda em menos de uma semana, é ou não é? Não foi assim com o Benjamin? Entrou para a TO, começou a fortalecer nas brincadeiras e rapidinho. E o cocô, já? Olha, gente, lindo, lindo, um processo lindo de ver. Lógico que tem casos e casos, algumas crianças desfraldam em 15 dias, outras em um mês, outras em anos, né? As TOs americanas que não me ouçam, não sei se isso vai para a internet, elas falam que desfraldam uma criança em 4 dias. Ó, desenvolvimento do controle noturno. Isso é uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. Perder xixi enquanto a gente dorme, existe aí um ok, tá? Até que aconteça o fortalecimento do esfíncter. Perder cocô dormindo é um sinal de alerta muito grave. Não é para acontecer. Não é, tá? Perdeu cocô, acordou fazendo cocô, levantou no meio da noite para fazer cocô. Quer falar? Não? Acordou no meio da noite para fazer cocô? Tá errado, gente. Não pode. Se a criança acorda e não tiver com uma virose, uma diarreia, precisa procurar um gastro porque não está alguma coisa funcionando direito. Tudo bem? A habilidade de vestir e despir. A criança precisa saber auxiliar, levantar a mãozinha para pôr a blusa, levantar o pezinho para pôr o sapato, tá bom? Capacidade de segurar a urina e as fezes, né? Que já é o que a gente está falando, né? Conseguir fazer aquele controle esfincteriano, tá? E aí já podemos iniciar o desfraude. Vamos iniciar o desfraude? O que nós vamos fazer? Já fizemos lá uma planilha, já fizemos uma planilha de horário, uma rotina, sabemos qual é o horário, já entendemos que a criança faz xixi naquele horário, já parou de fazer o xixi noturno, já não faz mais xixi na cama, ou se faz é uma ou outra vez, mas também já está ali com o tapetinho. E aí a gente vai falar, tá tudo bem, perdeu o xixi, não tem problema, tá tudo bem, né?
E aí a gente pode começar a escolher o adaptador, tá bom? Por que a gente não usa pinico para uma criança TEA? Principalmente o autista. Sempre, tá bom? Isso, eles têm uma... Desculpa. Eles têm uma rigidez cognitiva, né? Aprendeu a fazer ali, vai querer fazer ali, e você vai ter que andar com um pinico para todo quanto é lugar, tá bom? E aí é melhor andar com um adaptadorzinho no carro do que com um pinico desse tamanho, né, gente? Ó, esse adaptador é o melhor que a gente pode orientar vocês a comprar e ter para os filhos de vocês. Ele tem um suporte de mão aqui, ó. Tá? Esse suporte de mão é importante para que a criança se sinta segura e não tenha aquela insegurança de cair, ok? Esse adaptador, ele é chamado de redutor e ele é um bem fofinho. Tá vendo? Tem uns desenhinhos, ele é bem fofinho, almofadado. E esse aqui é um redutor para meninos. Qual a diferença dos dois? Voar o quê? Você assistiu minha palestra de manhã. Ó, esse aqui é de menina, eu oriento para as meninas, tá? Para os meninos, eu falo que esse aqui é importante, por quê? Porque ele tem um protetor do pipi. Sabe o que acontece quando o menino quer fazer xixi? O pipi dele fica ereto. E aí ele vai correndo para o banheiro, senta e o pipi faz assim, ó. Vai lá na porta, tá bom? Então, o que a gente faz? Usa esse aqui, que tem um protetor. E aí ele consegue fazer o xixizinho. Pôr a mão, né? E aí, para uns papais que não querem o filho sentando para fazer xixi, a gente compra um mictório, que depois é tão difícil de ficar lavando. Pode. Mas e para lavar? Aí, é isso. Então, para os meninos, tá? É importante, às vezes eles gostam até de brincar e fazer mira. Dá para ver que esse menino aqui está fazendo mira? Que ele está longe, ó, tá? Ah, é? Embaixo? E ele vai fazer mira para ver o xixi dele fazer o movimento ali. Perfeito, gente, perfeito. É lúdico, né? Oi? Porque não está na hora, mulher. Calma. A criança pedir para tirar a fralda não quer dizer que ela está pronta para fazer xixi. Ela pode estar pedindo para tirar a fralda porque está beliscando o plástico, o elástico, aquela fita, pode estar esquentando, é um plástico ali com papel, né? Tem um gel para absorver o xixi. Tudo isso pode estar bastante incômodo, ela pode estar pedindo só para ficar sem aquilo, tá? Bom, o desfraude infantil e o treinamento do esfíncter são fortemente influenciados por várias culturas. Aqui no Brasil, nós temos uma forma de atuar, tanto que as TOs americanas... Quer dizer, não posso duvidar, né? Mas no Japão é diferente, né? Na Ásia é diferente. Aqui no Brasil, se você for na Amazônia, é diferente do Sul. São formas diferentes de tratar esse desfraude, tá bom? É um grande marco no desenvolvimento infantil, então a gente precisa lidar com muita calma, sem a nossa ansiedade entrar no meio, porque a gente quer ver logo os filhos sem, e a gente também, sem ficar limpando o cocô toda hora, né? Sem contar que é fralda, lencinho, roupa, né? Não há na literatura uma unanimidade entre a idade que a gente faz o desfraude. Por quê? Porque não existe. Né? Tem um teórico que fala, 1 ano e meio, 2, o outro, não, 3, o outro. Mas se for criança típica,
Não existe, tá? Eles não entram nesse acordo, não existe. Cada cultura tem o seu método e cada criança é um ser único que deve ser respeitado. Tá passando mal aí? É dúvida? É? Eu vou abrir para pergunta, tá bom? Aqui estão as referências, não sei se vocês têm interesse em ler artigo científico, tá? Agora eu vou abrir para pergunta para vocês, mas eu quero que vocês entendam. O processo do desfraude, ele é neurológico e vai se tornar um hábito. A gente não faz treino de repetição. Senão, a gente pegaria a criança, está com 3 anos, põe lá no piniquinho, levanta, põe a fralda, sai andando, tira a fralda, põe no piniquinho e a criança faria até o parabéns. Tá bom? Pode perguntar. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou mãe do Felipe. O Felipe, ele desfraldou em fevereiro. Felipe, o Felipe... Felipe Lione. Felipe Lione. Lione. Lione, isso. Ele desfraldou em fevereiro, obrigada. Só que tem coisa de aproximadamente 1 mês e meio, ele parece que regrediu tudo. Voltou a fazer xixi à noite, na caminha, na cama. Tinha dias assim que eu enchi o varal. Mas assim, agora tem mais ou menos uns 10 dias que parece que voltou, ele conseguir regular. Ele levanta de madrugada para fazer xixi. Na escolinha mesmo, ele tá deixando escapar, mas só um pouquinho, não tá como antes. E eu fiquei sem entender quando aconteceu isso. Porque ele começou assim, parecia que ele não tinha mais controle com o xixi. Ele está com qual idade? 3? 4 anos. 4. Ele já deveria estar com uma maturidade aí fisiológica completa, mas a gente entende que não é assim. Então, pode ser que ele ainda não esteja. Então, ele fez o desfraude porque ele entendeu cognitivamente qual é o processo de ir ao banheiro, mas ele ainda não tem o controle do esfíncter para segurar. Pode ser, mas tem outras opções. Em fevereiro, a senhora falou que ele começou a fazer xixi de novo. O que aconteceu em fevereiro? Não, em fevereiro desfraldou. Em fevereiro parou fralda noturna, parou tudo. Estava tudo bonitinho. Estava tudo bem. E depois? Quando que ele começou? 1 mês e meio atrás. O que mudou 1 mês e meio atrás? Na sua vida, na rotina dele? Então, foi a volta das férias. Porque quando a gente tem o processo do desfraude, ele não é estanque. Ele pode acontecer perfeitamente e sempre, em algum momento, algum probleminha, alguma coisa acontece e ele volta, a criança perde mais urina, xixi, cocôzinho, depois vai de novo. Isso pode acontecer. Sim. Mas, normalmente, o que a gente observa é que a criança perde urina e a noturna, que é um sinalizador muito bom, aconteceu alguma coisa que mexeu com a emoção da criança nesse período. Entendi. Se ele foi para a escolinha, pode ter ido, não ter gostado, ter brigado, várias coisas, né? Podem acontecer. Foi depois das férias escolares, na verdade. Quando ele voltou, aí ele começou tudo de novo. Quando ele começou a fazer xixi de novo, a senhora colocou a fralda? Não. Não coloquei, eu ajudava ele, auxiliava, conversava, perguntava por que ele não avisava, né? Porque ele não percebe. Isso, mas aí aos poucos, depois que ele começou aqui, aí foi voltando ao normal. Porque ele está fortalecendo lá na sala, mas ele não percebe. No começo a gente achou até que fosse uma fuga. Isso. Né? A gente fala esquiva terapêutica, a gente fala fuga, a gente fala várias palavras assim para mostrar que a criança tem essa recusa de estar em terapia, né? E aí, como ele entrou já nesse processo, perdendo um pouquinho de urina, eu achei que era isso, e a gente chegou a conversar, né? Isso. Mas não é, porque em alguns momentos ele não sinaliza que ele quer fazer xixi e ele perde urina e ele não percebe. E pode ser também alguma coisa fisiológica que com o tempo a senhora vai precisar verificar. Sim, tá bom? Em 2 dias já
que ele vem para terapia e eu não preciso subir para trocar. Que bom. E a senhora comentou que ele está fazendo xixi à noite. Muito líquido ainda? Não, Mamadeira noturna? mamadeira sim. Vamos tirar. Sim, mas assim, é fofo. Não, vamos tirar, tá bom? E aí, mas Dói na gente tirar a mamadeira. Eu tive 3 filhos e uma enteada. Dói na gente tirar a mamadeira, sabia? Porque a gente percebe naquele momento que nosso bebezinho está crescendo, verdade. tá bom? A gente tem que aprender a lidar com isso. Veja se é isso também. Se ele continuar perdendo de pouquinho em pouquinho a urina, a gente precisa procurar um pediatra uro, um pediatra que saiba lidar com criança até. Porque tem pediatras que não sabem, viu, gente? Tem pediatra que se forma e vai lidar com criança atípica. E você chega lá com uma criança atípica, nível 3 de suporte, ele não sabe. Deveria, mas não sabe. E tá tudo bem. A gente precisa procurar um profissional que saiba, tá bom? Quem mais? Tirei suas dúvidas? Tirou sim, obrigada, viu? Obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho do Murilo. O Murilo, ele tem total controle no turno, desde quando a gente começou a fazer o desfraude com ele. Ele pede para ir no banheiro, para fazer o xixi no banheiro, ele faz no banheiro. Na escola ele tem um pouco de dificuldade, então ele vem um pouquinho molhado da escola, faz xixi na roupa, mas eu vejo que é problema mesmo na escola. Que eu vejo que a professora força muito ele ir no banheiro ou sentar na privada. O problema dele é o sentar na privada. Ou ele me pede até, ele fala que quer fazer o cocô, mas tem que ser na fralda. Ele não consegue sentar na privada de jeito nenhum. Tanto que ele nem sentava em pinico, nunca sentou. Eu costumo até falar para as meninas que eu vou abrir uma loja de pinico. Eu vi você oferecendo para venda aqui. Comprei a escadinha também, a Márcia tinha até falado, compra a escadinha, ele vai gostar. Ele não senta no pinico, na privada, de jeito nenhum. Então, eu vou te dizer, a criança não tem essa intimidade com a privada. E é o que eu falei no início, é assustador, faz um barulho assustador, respinga água. É um treco difícil de entender aquilo lá. E eu estou olhando essa imagem como uma criança típica, tá? Se o banheiro tiver um pontinho preto de sujeira, ele não vai sentar, porque ali pode ser um bichinho que vai picar a bunda dele. Tá? A cabeça deles funciona de uma forma muito diferente da nossa. Você sabe que ali é uma poeirinha, uma sujeirinha, um restinho de qualquer coisa, e tá tudo bem, senta, faz um xixi, dá descarga e acabou. Para eles, não, é um bicho de 7 cabeças. Então, você precisa aproximá-lo do banheiro, né? E esse processo vai ser entre vocês dois. O tempo todo, leva ele para o banheiro, deixa a porta aberta. Quando você for fazer xixi, leva ele, deixa ele sentadinho do lado. É muito desconfortável, mas ele precisa se sentir à vontade lá, dentro. Mas mesmo ele faz o xixi, ele dá a descarga, ele faz todo o processo bonitinho. O problema dele mesmo é sentar. Tanto que tudo que ele pega que ele não gosta, ele joga dentro da privada e fala que é o cocô. Mãe, isso é pouco. Que sem vergonha. E joga dentro da privada. Mãe, ele faz o xixi em pezinho, todo bonitinho. O problema dele é o processo do sentar. Ele não quer sentar na privada. Ele já chegou a fazer alguma vez cocô na privada? Nenhuma vez que você se lembre? Quando ele é ressecado, o cocôzinho dele é ressecado? O cocôzinho dele é mole. Normalzinho. Na escola, a professora já disse que ele precisou sentar para fazer? Então, aconteceu um processo na escola que ela forçou ele a sentar na privada, nunca mais Já era. sentar na privada. Já era. A gente fala nesse momento, perdeu a criança. Mas tudo bem, vamos fazer esse namoro acontecer de novo, leva ele para o banheiro, senta, faz cocô, mostra para ele. É muito invasivo, talvez, para as mães, mas funciona muito. Ele vê que você está lá, fez cocô, não sofreu, não aconteceu nada, deu descarga, falou tchau pro cocô e está tudo bem. Vai mostrando e sinalizando para ele que está tudo bem, porque ele é muito inteligente, viu? Tá bom? Quem mais? Acho que é a mãe da Samara quer perguntar ali atrás. A minha estagiária quer perguntar. Agora vai perguntar. Agora vai.
O que que era? Do Murilo? Ah, tá. Mas da sua irmã? Pode falar. A Samara faz uns 1 ano e meio, mais ou menos, que eu desfraldei ela. E até final de semana, quando a gente sai assim, se vai para shopping, ela faz no banheiro, restaurante, ela vai no banheiro. E no retorno das férias para cá, na escola, ela deu de fazer xixi no parque. Toda vez que vai para o parque, ela faz xixi. Ela usa o banheiro no período que está na escola, mas toda vez que chega no parque, ela faz o xixi Na roupa. na roupa. Posso te falar que eu conheço uma história assim? Sabe o que acontece? Ela pode estar fazendo uma infecção de urina silenciosa aí. Não entendi. Ela pode estar apresentando uma infecção de urina silenciosa, que é assim: a criança não faz febre, não demonstra, você olha a pepeca, tá bonitinha, ela faz o xixizinho, não tem cheiro, mas está com uma infecção de urina. Vai precisar levar no pediatra e pedir para fazer exame de urina de controle, que é a cada 3 meses ela vai fazer o xixizinho no potinho e deve ser difícil de colher a urina dela. Às vezes o médico interna para colocar uma sondinha e sair o xixi o menos contaminado possível. Infecção de urina faz a criança perder o xixi. Em que horário que a gente relaxa, gente? Quando a gente vai para a praia, quando a gente vai para o parque, tem muita vegetação, não é? Ou a gente vai para a praia, vai para a montanha, não são? As férias não são isso? Não é? E quando a gente está aqui na piscina de bolinha, a criança entrou na piscina de bolinha com as bolinhas transparentes, tá? Porque as bolinhas coloridas não fazem o mesmo efeito. Essas bolinhas transparentes fazem com que o sistema fisiológico da criança relaxe. Sabe aquele parasimpático? Ele relaxa, a criança faz xixi. Se tivesse em fralda, então, dá-lhe a estagiária Eliana, abrir piscina, tirar bolinha, lavar. É isso, tá bom? Leva ela para fazer exame. Pode ser que ela esteja com uma infecção de urina aí. Normalmente ela faz no tanque de areia. As professoras relatam que ela faz no tanque de areia, quando vai brincar no tanque de areia, É onde ela está relaxada. é onde ela faz. E o tanque de areia, normalmente, ele é bem úmido, geladinho. É onde ela vai fazer mesmo. Pode ser que ela esteja assim. Leva. Depois, se não for, a senhora conversa comigo para a gente tentar entender o que está acontecendo com ela, né? O da noite, eu tô começando a tirar agora. Ela tá amanhecendo com a fralda seca, mas eu ainda tô pecando que eu ainda dou TT. Não, não, não. Nem o TT, nem deixar ela esperar fazer o xixi na fralda. Tá seca? Corre com ela para o banheiro. Tá, Tá bom? obrigada. Eu que agradeço. Quem mais? Então, o Vitor, é assim, ele acorda sem com a cuequinha seca há meses. Só que quando o cocô também, todas as vezes que ele vai fazer, ele pega a gente, quem tá em casa, coloca todo mundo no sofá, que é o momento que ele, tipo, quer que a gente sente pra ele ir pro cantinho fazer o cocô. Só que quando ele chama, Vitor, vamos no banheiro fazer o cocô, vamos sentar no vaso. Aí ele já começa a chorar, empurrar a gente, não quer de jeito nenhum. Só que tem uma outra questão, que ele é muito alérgico. Então, na escola, a professora tá pegando muito no meu pé, fala, mãe, olha como tá a virilha do Vitor, tá muito vermelhinha. Assim, é uma judiação deixar essa fralda nele. Aqui a gente tá tentando deixar ele com cuequinha. Só que ele faz xixi por toda a sala. Em casa também, tá sendo horrível. Mas eu falo já levei no médico, já falei com a terapeuta, que ele não, apesar dele, tipo, acordar sem, com a fralda, com uma cuequinha seca, ainda não é tempo pra ele sair. Ela, mãe, mas realmente, Liliana, ele tá, ainda mais no calor, ele fica muito assado. Já troquei fralda, eu só seco ele com algodão com água, mas, olha, não sei o que fazer. É, a fralda causa mesmo isso, porque é um plástico, né, gente? Com algodão, com gel, um monte de química ali, né? Mas é isso. Agora, não está no momento de desfraldar.
E a gente está falando de uma criança atípica. Então, na escola, eles vão ter que entender isso, tá? Nem que seja peça relatório, a gente manda, dá o telefone da TO para a professora conversar, não vai tirar a fralda por enquanto, porque ele não tem esse controle. E uma criança atípica também funciona muito bem ir ao banheiro sem a gente falar nada. Pega na mão e vai. Você já tem aquela planilha? Deu 8 horas, ele vai fazer cocô? Pega na mão, sai andando, abaixa a calça, senta no banheiro, fica ali do lado. Sem falar nada. Eles têm essa questão de entender a nossa a comunicação corporal muito melhor do que qualquer típico fez. Tá bom? Expressão do rosto, eles leem como ninguém. Tá? E aí a gente vai precisar conversar mais um pouquinho para poder entender por que que na escola eles estão tirando a fralda dele. Porque se é uma questão de assadura, você faz isso em casa, não na escola. Você não vai constranger ele, né? Ele vai fazer xixi no horário que não pode e ele vai passar por um processo que é desnecessário. Isso é uma violência, né? Tá bom? Me procura, fala para Kai que ela me avisa e eu peço para subir. Oi, boa tarde. Eu sou Valéria, sou mãe do Gustavo Correia. Tá. E o Gustavo, ele há meses acorda com a fralda seca também. Leva ao banheiro, ele faz xixi sentadinho no vaso, eu comprei a escadinha, ele gosta. Só que aí no decorrer do dia, a gente acaba colocando a fralda para ir para a escola. E assim, o que eu percebo é que ele não se incomoda. Então ele faz xixi, às vezes vaza na roupa, ele não se incomoda. O Totô suja a roupa, ele não se incomoda, ele senta, ele continua brincando. Então quer dizer que ele ainda não está na... É que o Gustavo, ele é um nível 3 de suporte, né? É, 2, assim, ele ainda não... Ele não é verbal, né? Não. A gente divide assim. Vamos entender que a criança é nível 1 de suporte quando ela fala, sinaliza, você entende e ela consegue comunicar com você. E tem a intenção comunicativa. 2 de suporte, ela não percebe as pessoas ao redor dela, mas ela fala. Se você senta com ela, ela conversa com você. Pode ser que ela apresente a ecolalia, pode ser que ela apresente uma ecolalia tardia, mas ela olha para você, pede ajuda. Se você falar, quer água? Ela fala, quero. Ou ela fala, quer água? Ela está dizendo que ela quer. O nível 3 de suporte, a gente fala que são as crianças não verbais. Eles são não verbais. É 3 de suporte. Se ele só repete o que você fala, ele é 3 de suporte. Tá? E ele é o nível 3. Por quê? Porque ele entendeu que ele vai ao banheiro, você leva ele e ele faz xixi. Mas se você não estiver lá e ele acordar sozinho, ele vai sozinho? Não. Ele é nível 3 de suporte, tá bom? Que é total, auxílio total nas AVDs, tá? E aí, ele não tem esse controle esfenteriano, apesar dele ser um menino bastante musculoso. Ele é bem fortinho, ele não é hipotônico, nada disso, mas ele ainda não tem esse entendimento do controle. Ele pode até estar com o processo da maturidade neurológica pronto, mas ele não entendeu ainda que ele pode controlar isso. Entendeu? Entendi. E aí, assim, você recomenda que eu coloque cuequinha nele à noite, faça todo esse processo mesmo? Sim, com o tapetinho higiênico por baixo, põe por baixo do lençol, não deixa a criança ver, para ela não se sentir, de repente, envergonhada de perder urina de noite, tá bom? Mas você coloca o tapetinho, põe o lençol. Não fez? Leva ele para o banheiro, fez o xixi, tá ótimo. É muito gostoso esse processo. Agora, vai demorar um pouquinho para ele entender. Ele vai ser uma criança que vai demorar um pouquinho, vai entender. Porque o processo neurológico dele já existe, mas vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada. Mais ninguém? Não? Obrigada, gente.
Obrigada de verdade.